Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho. Mais uma live, nós nos encontramos aqui na página Mulheres com a Espada. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Compartilha, convida alguém. Ô glória, Deus seja louvado na tarde desse dia. Sejam todos bem-vindos. Amém? É assim mesmo. Live ao vivo é desse jeito. Minha história escreveu Jesus nessa tarde. Deus seja louvado. Mais um dia nós nos encontramos aqui para receber uma porção da parte do Senhor, aquilo que Deus tem feito, tem operado, manifestado na vida das pessoas. A cada testemunho eu fico maravilhada como eu sou ministrada, creio que vocês também são ministrados quando o Senhor me deu esse direcionamento de estar fazendo essa live de testemunho. Ele disse assim: busque homens e mulheres que têm experiência comigo, homens e mulheres que precisam contar quem eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu manifesto, porque bem verdade é, meus irmãos, que as pessoas não creem mais no poder de Deus. Muitas pessoas duvidam da ação do Espírito Santo. Muita gente duvida que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz, não é verdade? Eu estava até há pouco tempo, alguns minutos, algumas horas, né? 1 hora atrás, atendendo a missionária Rita, né? Ela está aí conosco, ela é da Suíça. E ela também estava compartilhando essa porção comigo, né? Que as pessoas não acreditam mais no poder de Deus. Não acredita que Deus pode curar alguém de câncer. Não acredita que Deus pode tirar alguém, né, da prostituição, do vício das drogas. Que Deus pode curar alguém de depressão, né, de enfermidade da alma. Que o Senhor escreve uma nova história na vida daqueles que Ele escolhe, daqueles que Ele separa, daqueles que o buscam, né? Esse é o nosso Deus. Então, eu quero novamente repetir e deixar registrado, e quantas vezes for necessário, eu irei falar sobre isso. Essa página, Projeto Mulheres com Espada, não é meu, pertence ao Senhor. Eu só sou administradora daquilo que Ele me emprestou, porque não é meu. Eu vou ter que dar conta. Então, toda a semana, quando alguém é convidado para estar aqui, trazendo a sua porção, trazendo o seu testemunho, a honra e a glória é do Senhor, tá? Esse canal aqui, ele não é para me ficar famosa, não é para me ganhar dinheiro, não é sobre agendas, não é sobre isso. É sobre o som que eu ouço do céu. É sobre a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Foi sobre a palavra que Ele liberou e falou: faça assim, eu quero assim, desse jeito. Então, nós temos que obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele nos direciona, em tudo aquilo que Ele nos comanda. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, é sobre Ele. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que realiza. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar mais. A gente precisa entender isso, que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar passar o bastão, que vamos ter que ser cobertura, vamos ter que ser ponte, vamos ter que ser acesso para alguém ou para várias pessoas. Não morre em mim, não morre em você. Dar continuidade, isso fala de quê? De legado também. Quantos de nós aí a gente vê pessoas guardando para si, pessoas enterrando aquilo que não são delas, pessoas que não compartilham, pessoas que não, sabe, não avançam.
Não é sobre nós, amados. Se hoje Deus te levantou como uma voz, como Deus tem feito coisas na sua vida, não é para parar em você, não é para morrer em você, é para dar continuidade. Você precisa levantar outros, você precisa fazer discípulo, você precisa ensinar pessoas, você precisa trabalhar as flechas. Tem o tempo de trabalhar a flecha, tem o tempo da flecha ficar na aljava e tem o tempo da gente lançar as flechas. Pai, não fica guardando, escondendo flecha, não. Tem lugares esperando por mim e por você. Tem lugares que estão vazios ainda nesse exército, porque está contando contigo, está esperando o teu posicionamento, está esperando você, ó. Tô aqui, tô pronto. Porque falar eis-me aqui apenas de boca é muito fácil, mas quando você fala, você se apresenta e Deus pega a tua fala, ela é um contrato com Deus. E aí Deus te convoca, Deus te chama, você dá desculpa. Deus te chama, você fala, ah, não, eu vou fazer a faculdade, eu vou casar primeiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus está assim, tô te convocando. Tô te convocando para o meu exército, porque você se alistou. Já vou convidar a senhora, pastora. Já vou compartilhar com a senhora. Então, assim, você se alistou. E quem se alista no exército, ó, eis-me aqui. Tô pronto. Envia-me. Para onde que é para mim ir? Senhor, o Senhor dos Exércitos está te convocando neste dia. Hoje, o Senhor está te convocando. Há uma convocação. Dia 4 de outubro de 2024. Através dessa live aqui, o Senhor está chamando os filhos. Cadê os filhos? Cadê os filhos no dia de hoje? Cadê os filhos para se apresentar a Yeshua HaMashiach? O Senhor está fazendo uma convocação. Cadê o exército? Cadê o exército? O exército está morto? Cadê o exército? Está no vale de ossos secos? Cadê o exército? O Senhor está te convocando. Sai da zona de conforto. Sai da onde você está se escondendo. Sai da caverna. Sai, o Senhor está chamando. Venha para fora. Venha para fora, porque hoje eu te direciono. Hoje eu te dou comando. Hoje eu dou estratégia. Hoje eu mudo. Eu mudo. Deus mudando aqui, ó, ferramentas, dando ferramentas novas. Deus hoje mudando armaduras, níveis de pessoas aqui. Cadê você? Tá com medo? Cadê você? Tá se escondendo? Se apresenta. Se apresenta. Eu quero iniciar esta live trazendo a menção de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no seu capítulo 13, a partir do verso 1. O Senhor falava comigo sobre esta palavra no dia de hoje. Pega a tua espada, né? Mulheres com espada, anda com espada. Aqui é a minha espada. Cadê a sua espada? Manuseia ela. Tira da bainha. Usa aí a tua espada. Vamos usar a espada nessa tarde. Que diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar, opa, Deus está falando com pessoas aqui, hein? Que eu conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, e se eu não tiver o amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 4. O amor é paciente. O amor é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece. 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com o quê? Com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas eu quero partir para o 13, que diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, veja bem, o texto frisa, e aqui escrito está, os 3, porém, o maior de todos eles é o amor. Se não tiver amor na obra, de nada vale. Se você não amar o que você faz, se você não amar pessoas, se você não amar o teu Criador, o teu Senhor, autor e consumador da tua fé, de nada vale. Teu título, de nada vale. Teu cargo eclesiástico, de nada vale. O que você tem na conta, o que você possui na terra, de nada vale para Deus. O Senhor está falando, sabe qual é o maior dom? É o do amor. O Senhor está convocando vocês. Amor, cadê o amor dos filhos? Cadê o amor com a pátria? Cadê o amor uns com os outros? Cadê o amor com o teu próximo? Cadê o amor com teu vizinho, com teu parente? Cadê o amor com aquele que senta do teu lado na igreja que você congrega? Cadê o amor no trânsito quando você está dirigindo? Cadê o amor na fila do banco, do mercado? Cadê o amor pelos necessitados e os oprimidos, as viúvas e os órfãos? Cadê o amor? O Senhor está perguntando. Cadê o amor? Cadê o amor de vocês? Aonde está o amor? Porque tudo passa. As coisas irão passar, mas a palavra do Senhor não. O que eu e você temos feito? É um tempo para nós refletirmos no dia de hoje. Eu deixo aqui essa reflexão. Eu já convido a pastora Tânia. Só a senhora aceitar, tá, pastora? Minha história escreveu Jesus, para ela compartilhar conosco o que o Eterno, o que Adonai tem realizado e feito na vida dela. Meu Deus, que prazer! Eu sempre acompanho os mantos lá que a senhora posta. Eu falei assim, Jesus, eu vou convidá-la. E ela aceitou. Meu Deus, é do céu. Fica à vontade. Não se preocupe com o tempo. Deixa Deus externar e tirar o melhor perfume da senhora no dia de hoje. Tem muitas pessoas precisando ouvir. Tem muitas pessoas precisando ser alcançadas. Tem pessoas aqui precisando ser ministradas e vão continuar sendo ministradas. Que tudo seja para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Fica à vontade. Amém, amém. É uma honra estar aqui, é um prazer, né? Fazer o ID do Senhor, é gratificante, é maravilhoso, mesmo que a gente se sinta nervosa, isso ou aquilo, mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz, é isso que nos incentiva, né, pastora? O sacrifício dele lá na cruz. Ele não mediu esforço. Ele passou o que tinha que passar. E ele sempre falava, fazendo a vontade do Pai. Eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Era isso que ele falava. Então, que hoje nós possamos fazer isso, falar isso também. Como estou falando aqui agora. Estou aqui fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus. Porque nada depende, igual como a senhora estava falando, não tem nada a ver com a gente. Nada a ver comigo, nada a ver com a senhora. Tem a ver com o Pai, com Ele. Tudo é dele, vai para Ele, certo? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Porque aí também tira esse peso aqui, né, das costas da gente. Não é verdade? Verdade. Glória a Deus. Então é uma honra estar aqui, né?
Quando a senhora me convidou, eu fiquei até surpresa, né? Porque a gente não, a gente vai fazendo, né? E o senhor vai trazendo, né? Falei, É uau, Deus que chama, é Deus que alinha. Talvez assim, nós nos conhecemos, nunca sentamos para tomar um café, não conhecemos nada uma da outra, mas o Senhor nos conhece. E é Deus que apresenta, é Deus que conecta, é Deus quem faz. A gente só precisa ouvir o som do céu. A gente só precisa ouvir o que ele fala conosco. Eu estava agora atendendo uma missionária da Suíça e ela estava falando: a gente só precisa obedecer o comando. É só isso. Então hoje a exatamente. senhora está aqui porque eu ouvi um som. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu comecei a me perguntar desde o dia que você me convidou, pastora, né? E falei, uau, Jesus tem feito tanta coisa na minha vida, o que que eu vou falar, né? São tantas coisas, né? E daí o Senhor começou a me trazer, assim, o meu começo mesmo, né? O meu caminhar com Ele. Então, eu gostaria de começar por aí, né? Falando o que Ele tem, Sim, fica à vontade. que Ele fez comigo. Mas antes eu também gostaria de deixar um versículo, né, que eu gosto muito e eu acho que é muito valioso esse versículo para todos nós, que está lá em Romanos 12, 2. Meu Deus. Falei dele mais cedo. Pois é, não, essa metanoia do Senhor, né, para nossa Não mente, é? para que a gente possa viver, né, o melhor do Senhor. Então lá nos diz, né, a partir do 2, e não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século. Eu, você, nós que estamos aqui, não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade perfeita de Deus. O que significa isso? Né? Se alguém está me perguntando, o que quer dizer isso, pastora Tânia? Está dizendo para nós não nos conformarmos com o padrão que a gente escuta em rodinhas, com notícia da televisão, com as situações que chegam até nós, situações difíceis às vezes, né? Muitas vezes, financeira, doença, situações que a gente escuta, porque está acontecendo tantas coisas, né? Eu vi algo aí no Rio de Janeiro de manhã, né? Então, não nos conformeis com pessoas que chegam do nosso lado e falando, isso é assim mesmo. Então, não nos deixa conformar. Nós não podemos, tá? Nós temos que olhar para a situação e profetizar, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não vivemos por circunstância. A circunstância está aí, né? As pessoas estão aí falando coisas ruins, difíceis, mas nós não podemos entrar nisso, né? Nós temos que ser renovados na nossa mente, para que possamos viver o melhor do Senhor. Amém. Então, eu vou começar meu testemunho aqui. E aí eu fiquei pensando, sabe quando uma mulher ou vai fazer uma transformação, no Brasil tinha aquilo, né? Não sei se ainda tem. Às vezes ela vai no salão, ela vai pintar o cabelo, vai mudar todo o jeito dela, né? Então tem o antes e o depois. Daí mostra a foto, né? Eu fiquei até procurando uma foto minha antiga para me pôr aí, para pedir para a senhora pôr, né? Porque eu queria ver o meu antes e o meu Boa. depois, né? Quando eu olhei para uma foto minha, eu falei, uau, que olhar triste é esse? Que é isso, né? Então, quando Jesus nos encontra, a gente fica mais bonita, né? A gente muda o sorriso e tudo mais. E foi assim, né? Eu tive uma infância difícil e fui muito criticada pelos pais, né? Em todos os sentidos, sobre o meu trabalho em casa, como eu era, como me expressava, maneira de falar. E nós morávamos num lugar muito simples, né? Era rural o lugar. E a gente estudava em casa um pouco. E quando eu fui para a escola, primeira vez, né? Eu comecei a ir para a escola. Quando eu cheguei na escola, naquela época, eu não sei se, né, quem é aqui da minha época vai lembrar que não era carteira separada, eram tipo uns banquinhos, a gente sentava junto, ali perto, um do outro, assim, né? E eu fiquei me perguntando, falei, uau, como que eu vou fazer para sentar junto com essas pessoas? Se eu sou diferente. Porque na minha cabeça eu era tudo aquilo que eu ouvia meus pais falando. Eu era desengonçada, não fazia nada certo, eu era feia, isso e aquilo. Eu falei, como que eu vou sentar perto deles? Eu fiquei procurando
eles tinham um cantinho lá no fundo para se esconder. Isso, né? Como que eu ia enfrentar aquilo? Como que ia ser? Então era assim, como eu me via, da maneira que eu me via. E o tempo foi passando, né? Estudando. E quando, aliás, foi meus filhos, né, que me chamaram para ir para a igreja. Eles se converteram primeiro. Eles primeiro se converteram e me convidaram para ir para o culto. E eu cheguei. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá todos me ouvindo bem? Ah, vamos sim. E quando eu cheguei na igreja, eu fiquei, uau, admirada. Eu falei, uau, aqui eles aceitam a gente do jeito que a gente é, porque a minha imagem ainda estava naquilo, né? Que eu era feia, que eu fazia nada certo e era muito criticada, apontada. Eu falei, interessante, aqui eles aceitam, né? Pelo menos, né? Vinham, abraçavam e tudo. Eu falei, aqui eles aceitam como eu sou, né? E isso já me fez feliz. Já senti muita felicidade ali, né? E nesse processo, né? Eu passei muitas libertações que eu não sabia nem que existia, né? Meu Deus. Fui liberta de muitas coisas que passei um processo, né? Que eu me lembro que nesse processo de libertação, muitas vezes eu não dormia, depois das orações, eu não dormia à noite. Eu tinha que ligar para minha pastora, porque eu tinha tormentos à noite, não conseguia dormir, né? Passei muito tempo, não sei se de 4 a 6 meses nesse processo de libertação. Quantos anos a senhora tinha? Faz acho que uns 15, 20 anos que eu sou convertida, né? Então, Ah, mais ou menos isto, né? E não acreditava, era muita coisa acontecendo, muita coisa, eu, né? Não acreditava naquilo. Primeiro, voltando um pouquinho antes disso, quando eu fui convidada para ir para a igreja, eu cheguei na igreja assim, e eu era aquela que chegava no meio já do culto e saía correndo, né? Chegava, sentava lá no fundão, escondia. escondido, assim, tudo desconfiada, né? Quando o pastor falava alguma coisa, eu toda desconfiada. Na hora da oferta, eu falei, nossa, porque eu sempre ouvia aquele negócio, para que dar dinheiro para a igreja, né? Não sei lá o que eles fazem com o Né? dinheiro. Então eu ficava Até toda. hoje o pensamento é Não esse, né? mudou muito, né? Ainda tem muitas Não pessoas. mudou, né? Para você ver. É verdade, pastor, é verdade. Então eu ficava ouvindo aquilo tudo, os pessoal batendo a palma, né? E rindo, e eu lá achando aquilo tudo estranho, né? Então eu entrava, igual falei, né? Entrava e logo já saía correndo. Eu lembro que meus filhos me chamavam uma época para fazer célula em casa, né? Para fazer o estudo, né? A célula, né? Cada um chama de uma maneira, né? Dependendo do Sim. local da igreja. E eu fui contra, ainda falei assim, imagina receber esse povo em casa, vão sujar as coisas, vão derrubar as coisas no meu sofá, né? Vão esse monte de gente que eu não sei nem de onde que é, né? E minha casa naquela época tinha a parte de baixo, que era o basement, né? Eu falei assim, só se for lá embaixo no basement, né? Olha só, tá até vergonha de falar, mas é isso, né? O senhor sabe, né? Sim. Foi dessa forma que eu falava. Eu falei, não, criança aí, né? E não abria mão disso, né? Mas eu fiquei ali em obediência, porque eu pensava comigo, falei assim, eu tô vendo meus filhos felizes e eu não quero decepcioná-los. Então, aquilo que o Senhor estava fazendo na vida do meu filho, da minha filha, me fazia feliz, eu ia por eles. Muitas vezes Uhum. nós chegamos até a igreja por alguma situação, ou por uma Sim. doença, ou por alguém da família que leva, ou vizinho. E eu fui por causa do meu. Uhum. Eu olhava para eles e falava, não posso decepcioná-los. E foi esse o processo, né? E aí foi quando eu passei por libertação, né? Como eu estava dizendo, coisas que eu não conhecia, não tinha entendimento, porque as primeiras vezes que eu ia para a igreja, chegava assim, quando o pastor ficava falando de pecado, de fazer coisa errada, alguma coisa, eu com o nariz empinado, falei, imagina, que isso? Eu não sou assim, não, eu sou, né? Eu não tenho nada disso, não, né? Nariz aqui, né? Meu Deus. É fácil falar, né? Eu gosto de falar, meu Deus, e muitas Todo vezes a gente. mundo passa por essas fases, né? Pois é, muitas vezes a gente esquece de onde a gente saiu, né? Isso é muito bom, porque quando a gente começa a dar esse testemunho, lembrar de onde Deus nos tirou, né? Não é? Foi. E muitas vezes, até antes desse processo de libertação, eu passei por várias fases que eu queria tirar minha vida, né? Eu pensava
muitas vezes em tirar minha vida. Ou eu cheguei a pegar comprimido, né, deixar do meu lado e pensava, tentando planejar. Ah, eu vou tomar esse monte de remédio aqui, né, e pronto, tira minha vida. Ou às vezes, porque eu criei meus filhos sozinha, né, e trabalhando o dia todo e criando meus filhos, aquela loucura, né. E muitas vezes eu pensava, eu estava dirigindo na estrada, eu falava, é tão fácil, eu só vou enfiar meu carro debaixo desse caminhão. Então, Meu Deus. esses pensamentos vinham constantes na minha vida, né? Para acabar com aquele aparente, né? Com aquele sofrimento, aquele desespero. E conforme eu fui andando com o Senhor, eu fui conhecendo o Senhor, passando por todo esse processo, né? De libertação. Quando acabou os tormentos, né? Que o inimigo, Satanás, não vinha mais me atormentar à noite, né? Que eu conseguia dormir melhor. Eu lembro de alguns processos de libertação que eram horríveis, né? Porque a gente lembra, a gente fica consciente, né? Na hora que está sendo liberta das coisas que o inimigo falava, né? Que queria acabar com a minha vida, que tinha sido feito muitas coisas para mim, né? Eu lembro uma vez tinha uma pastora, né? Que com todo o amor, carinho, estava ali comigo naquele processo de libertação e eu enfrentei ela, tipo, né? Falando quem que era ela, né? Quem que ela achava que era para estar ali, né? Então, o inimigo é muito sujo, né? Então, se você não tem uma vida correta com Deus, não é né? Diga assim, uma vida de oração, uma vida com Deus, de intimidade com Deus, né? Então, eu me lembro disso, né? Naquele momento de libertação. E eram coisas horríveis, né? Porque quando você é liberta, a tua voz muda, né? Quando você está naquele processo, né? De libertação, a tua voz muda, né? E é horrível. Depois quando chegava porque a gente lembra de tudo aquilo, aí eu não conseguia dormir lembrando do que eu tinha passado, né? E eu, claro, o inimigo ainda continuando atormentando, né? Então foi muito, muito difícil esse processo todo, foi porque era liberto de uma coisa e vinha mais coisas, né? E aí eu comecei minha caminhada com o Senhor, mas eu nunca desisti, nunca parei, mesmo enfrentando tudo Glória a isso. Deus. Eu nunca, todo o tempo, eu estava ali na igreja, né? E teve momentos que eu voltei para o Brasil, e eu me lembro dessa fase, quando eu voltei para o Brasil, não tinha igreja para mim ir, né? Eu não tinha a minha igreja que eu estava acostumada a ir. E foi muito interessante, porque eu ficava pensando agora, nesse momento eu já estava caminhando mais com o Senhor, eu falava, olha que interessante agora, para saber mesmo se eu me converti ou não, né? Porque agora não tem ninguém ligando para mim, perguntando por que eu não vou à igreja, não tem o pastor, a pastora perguntando como é que você está. Eu vou ter que decidir ir, né? Por amor ao Senhor. E aí foi quando eu comecei a visitar algumas igrejas e naquele momento de transição era difícil, porque uma igreja eu falava, essa é muito longe. A outra igreja eu falava, essa o som é muito alto. Ou então a outra, nossa, esse pastor fala muito alto, né? E muitas coisas, né? E eu tentando achar aquele espaço que eu estava, né? E passei por algumas igrejas, né? E quando eu cheguei, já perto da minha casa tinha uma igreja presbiteriana, e eu falei, eu vou começar pelo menos um estudo bíblico, assim, aqui, para que eu não pare, não posso, né? Eu sentia aquela urgência de estar indo para a igreja os domingos. E quando eu fui nessa igreja presbiteriana, era um dia era uma conferência de missões. E eu fiquei apaixonada, né? O missionário, o pastor, comentava, né, do que estava acontecendo quando ele ia para a África, de situações, de pessoas que se entregavam a vida para Jesus. E eu fiquei fascinada por tudo aquilo, eu ficava de boca aberta assistindo, ouvindo. E teve um momento que eu consegui falar com ele, eu fui perguntar para ele, né? Eu fui para ele falar mais para mim, né? Ele perguntou: "Você é membro dessa igreja?" Eu falei: "Não, aliás, eu tô orando ao Senhor para ele me mostrar qual igreja que eu preciso ir." E ele falou assim para mim: "Filha, mas não é dessa forma. Você tem que perguntar ao Senhor qual igreja ele quer que você fique. Qual igreja que ele quer te usar." E aí, a partir daquele momento, eu falei: "Então é aqui, né, pai?" E foi difícil, porque a igreja presbiteriana, né, eles são muito palavra, eu era vindo de uma igreja avivada, né, não podia bater palma, e eu ficava me segurando ali, mas, mas fiquei quietinha ali, obedeci, né,
E em casa eu continuava orando, né? Tendo o meu tempo, meu devocional com o Senhor. Então foi um momento de me adaptar, né? O que estava, né? O pastor, né? E como era a igreja. E aí veio, né? Numa dessas conferências, eu já comecei a participar, ajudar, né? Dessas missões ali, quando vinha as conferências, eu comecei a sentir que o meu chamado era esse, né? Eu fui falar com o pastor, falei, pastor, o senhor está falando comigo, né? Sobre esse chamado. Mas será que o senhor acha? Será que eu não estou muito velha? Eu não sei muito, né? Eu não sei muito a Bíblia ainda, né? Fui falar com ele, né? Ele falou, não, você tem todo o meu apoio, né? Velha nada, olha como você é ativa aí na igreja e tal. E aí começou todo o processo, né? Mas eles faziam reunião comigo, perguntavam tantas coisas, mas aí chegou um momento, eu me lembro até hoje, até essa pessoa já não está mais aqui, ela faleceu, era um advogado, ele chegou para mim e falou assim, mas e quantas vezes você leu a Bíblia? Ele começou a me checar muito, né? Assim, e você, o que você sabe da Bíblia? E aqui ele me jogou um balde de água fria, né? De novo. Deus. Pois é, eu voltei de novo naquele, falei, não, então não é para mim. Eu não sei, né? Eu não sei a Bíblia como ele está falando que eu devo saber. Eu fiquei, né? Falei, vou dar um tempo, então não é, né? E foi aí esse processo. Depois eu mudei de novo, voltei para os Estados Unidos, né? Quando eu voltei, eu comecei a participar da igreja aqui, né? Mas sempre com aquela sede, né? Falei, assim, e eu ia para a igreja e via todo mundo sentadinho ali, recebendo o pastor. Eu falei, mas não é só isso. Não é só Não, isso. tem mais. Tem mais. Eu sei que tem mais. Eu senti no meu coração, eu não tinha. Naquela época eu não tinha. Arde, né? Arde. Ardia meu coração, pegava fogo, pastor. Eu falava, mas como assim? Isso eu vou vir todo domingo aqui sentar e ficar recebendo. E daí? É só isso? E aquela época não tinha tantos estudos como tem hoje, não tinha nem É, nossas lives, né? não, Online. Foi depois eu não. da pandemia, né? Que É, começamos. Mas eu não estava satisfeita. Eu sentia, meu coração ardia, né? E eu falei, mas dizem que eu não estou preparada, e como que é? Então, meu Deus. quanto tempo eu vou ficar sentada nesse banco esperando ser preparada? Meu Foi, Deus. pastor, foi. Sabe o que E que eu aí, aprendi com o Senhor? Rapidinho, só o que eu aprendi com o Senhor nesse tempo, né, de conversão, de entrega de serviço, todo, toda, como é que eu vou dizer agora? Todo reconhecimento, toda unção, ela vem disfarçada de trabalho. E todas as vezes que o Senhor quiser trabalhar ou ensinar alguma coisa para nós, será na prática. Nosso Deus não é Deus de teoria, ele é Deus de prática. Aonde ele quer que você cresça, onde ele quer que você seja ativada, habilitada, ele te coloca lá. E aí você fala assim, mas eu não sei nada. Aí você olha para fulano, para Beltrano, né? E olha para dentro de você e fala assim, quem sou eu na fila do pão? Né? A gente se acha a pior, a incapaz, a improvável, mas é desses que Jesus gosta de pegar. É esses que ninguém dá nada. Por quê? Sabe por quê? Esses que ninguém dá nada? Porque ele vai moldar do jeito dele, não tem contaminação, tá descendo isso aqui agora. Sabe por que que eu pego aqueles que ninguém vê? Sabe por que que eu pego os que ficam na caverna? Sabe por que que eu pego aqueles que se escondem? Aqueles que se diminuem? Porque eu vou trabalhar eles. Deus vai trabalhar, vai habilitar, não vai ter contaminação, vai ter essência, vai ter entrega. Como foi falado hoje de manhã, eu estava falando com uma amiga, né? É código. Tem coisa que o pai libera, não é para todos, é para alguns. Quem se entrega, quem tem relacionamento, quem se envolve, vai viver e vai ter acesso a coisas que ninguém teve. Não é percepção, é sobre relacionamento. exatamente. A gente quer ouvir, a gente quer ver, a gente quer tocar, quer acessar, mas não quer se relacionar. Não tem código, não tem nada liberado para filhos que não têm relacionamento com o pai.
Então, Deus nos coloca no cenário que Ele quer nos habilitar. E você vai aprender na prática. Não vai ter contaminação, não vai ter coisas de fora. É o Pai te direcionando. Tá entendendo? Vai, pode contar. Desse jeito, né? Glória a Deus por ele que não faz acepção de pessoas e olha o nosso coração, né? Assim como fez com Davi, né? Ninguém reconhecia o franzino Não é? Davi, nem o Quem próprio, era Davi? nem o próprio pai. E exatamente, glória a Deus, ele é lindo, maravilhoso, nosso Abba Pai. Lindo. E nesses processos, né, que eu fui passando, o Senhor foi essa inquietação, daí veio a cura interior, né? O próprio Espírito Santo, eu e uma pastora que o Senhor colocou para caminhar junto, ele começou a trazer, né, as curas, como estava meu coração, que estava sangrando ainda, coisas que estavam lá ainda, né, de criança. E foi aquele processo, né, de cura com a mãe, cura com o pai, né, comigo, né, o Senhor foi mostrando. Isso é bom a senhora falar, sabe por quê? Porque as pessoas, eu lido direto com isso, né? Com a libertação, com a cura, né? E as pessoas acham que processo de libertação, eu coloco a mão, oro e acabou. As pessoas acham que libertação são 7 cultos que eu tenho que ir da oração da libertação. Libertação é um processo. Eu preciso entender que eu preciso sinalizar o problema e eu preciso obedecer e me submeter. Porque se eu não obedecer e não me submeter, não terei resultado. Tem pessoas que vai ser um mês, tem gente que vai ser uma semana, tem gente que vai ser 2 anos, tem gente que vai ser 6 meses, tem gente que vai ser 1 ano. Cada um vai ser um processo. O negócio é não desistir, apenas avançar. Não olhar para trás, o caminho que você já percorreu. Vai ter momentos que você vai se cansar um pouco? Vai. Cansa, para um pouquinho, respira, bebe uma água e continua. Mas não retroceda, porque você vai perder tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você conseguiu construir até onde você parou. Então, tem momentos que cansa. Bebe um pouco de água, descansa um pouco e volta. Continua. E isso é muito bom a senhora está falando, porque a senhora está falando várias vezes. Foram processos. Quando se fala processo, as pessoas têm que entender que não foi uma coisa de um dia, não, gente. É várias. Para poder, quanto mais você se submete, mais coisas vão vindo. É como se fosse uma camada. Vai ficar assim, meu Deus, mas de onde está vindo tanta coisa? Era tudo aquilo que você estava presa. Era tudo aquilo que estava maquiado na tua vida. É tudo isso que Deus quer tirar. Tá entendendo? E aí vai começar. E vem daqui, vem de lá, e tu fala, meu Deus! Aí qual é o pensamento? Por isso Romanos 12. Por que aí vem o pensamento? Desiste. Para. Tu não tá vendo que tu começou esse negócio? Aí como é que tá a tua vida? Olha como é que tá vindo coisa, porque o inimigo vai contra-atacar, gente. Ele não vai ficar de braço cruzado, ele vendo que tá perdendo território. Que ele tá perdendo a manipulação, ele tá perdendo alguém que estava sendo, né, que estava preso com ele. Ele vai atacar. Então a gente tem que fazer o quê? Avançar. Pode falar, pastor. Exatamente. E porque é como você tá às vezes tem uma doença e vai no médico, o médico te receita, né, tudo que você tem que tomar, os medicamentos e tudo, e olha, daqui tanto tempo você volta aqui de novo. A libertação e a pessoa é sempre... Exatamente. É da mesma forma. E as pessoas não querem. Não quer. O remédio é amargo, né? O remédio não é docinho, ele é amargo. Não. Nós temos que aguentar o processo, né? Se você quer estar caminhando mais com Deus, ter intimidade com o Senhor, descobrir por que você... Muitas vezes acontece tanta coisa, você chora do nada sem saber, ou por que você está passando situações, tem que parar e revisar. E, aliás, pastora, tem muitos pastores hoje em dia, muitos ministros de igreja que não foram curados. Não. Muitos que não dão valor, porque muitos pensam assim, não aceitou Jesus, acabou, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Não é assim como foi ensinado. Falo sempre isso, porque eles pensam, reconheci a Jesus, me batizei, Jesus levou tudo na cruz, zerou, acabou. Caminhos de volta.
remissão de altares, renúncia, libertação, restituição. Aquilo que eu fiz no passado, vou ter que consertar. As coisas que eu me meti, alianças, pacto, tudo que eu fiz no passado, preciso remir. Preciso consertar diante do Pai. Por quê? Fica nas jurisdições. Fica falando ao nosso respeito. Aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor não vai fazer por mim. Ele deu o caminho. Agora eu preciso entrar nesse caminho e fazer aquilo que precisa ser feito. E o que eu mais ouço é isso, né? As pessoas falam, não precisa mais não, Jesus morreu na cruz por mim, não preciso mais fazer mais nada. Pensa assim, é assim que Satanás quer que você continue pensando. Exatamente, que a ferida fica ali, que só cria aquela casquinha por cima, Não é? dentro tá sangrando, né? Aí acontece um negocinho aqui, a pessoa desmonta, cai em depressão, ou fala assim, não, eu tô sendo, como é que fala a palavra? Esqueci agora. Ai, que, não sei, o diabo tá acabando, né? Como é que fala? Esqueci a palavra agora, pastor. Tô sendo retalhada. Tô tendo retaliação, tô tendo, nossa, põe toda a culpa né? no dito cujo, né? E sem olhar e cuidar das suas perebices aí, né? Eu chamo de perebice, né? Quando o Senhor liberta, fala, menos uma pereba. As chagas, tem que ter cuidado. Exato, é um processo, é como nós estamos falando aqui, né? E conforme nós vamos andando, porque o Senhor fala aqui que conforme nós chegamos mais perto dele, mais nós clareamos e a imagem dele reflete em nós. Que isso? É caminhar com o Senhor, é conhecê-lo, é ter nossa identidade, nossa real identidade, que foi quando ele nos criou. Só que eu costumo dizer assim que da maneira que a gente foi criado muitas vezes na nossa família e por tudo que nós passamos, é como as pessoas vai colocando assim, como eu digo, vai colocando uns labels assim, né, como é que fala em português seria, né, algumas coisas, você é isso, você é preguiçosa, você vai se enchendo disso. E quando nós passamos nesse processo de cura, de libertação, de cura da alma, vai se arrancando tudo isso. E nós vamos ficar... Vai se despindo. Vai se despindo de rótulos, títulos, palavras que foram lançadas, coisas que engessaram a nossa vida, pessoas que às vezes tá aí, ó, já com 40, 20, tantos anos, mas ainda tá preso com a palavra que ouviu do pai e da mãe quando tinha 7 anos. Não vence, não rompe. Tá ali amargurado. Ser registrado. Sim, amargurado, coração pesado, cheio de rancor, cheio de raiva, né? Se o pastor não olha, não fala com ele, fala assim, nossa, o que aconteceu? Não, não me olharam, não falaram oi, não me ligaram, não, tá com raiva de mim, né? E por aí afora. Então, foi nesse caminhar com o Senhor, nessa busca, né? Com o Pai, e pela misericórdia dele, ele foi me atraindo, E eu me lembro, uma das vezes que eu estava aqui, morando aqui, eu pedi para um pastor, né, para orar. Naquele dia eu estava precisando de oração, e quando ele orou por mim, ele falou assim, olha, a gente tem uma live, um grupo. Aí eu já fiquei assim, me coloca lá, eu quero saber, né, como que é. E ele passou mais umas semanas, né, e ele não tinha me colocado, eu cobrei de novo, né, aí ele me colocou nesse grupo. Quando eu entrei, eu comecei já a observar que estava precisando de ajuda ali. Quando eu vi, eu já estava com as mãos, né, fazendo a obra do Pai, ajudando, né? E aí o pastor, o administrador falou assim, vou deixar então a live para você cuidar, né, administrar. Então faz uns 3, e aí que começou, faz uns 3 anos, né, que eu não sabia direito, eu ainda não, né? Falei, uau, morri de vergonha, muitas vezes. Aprende na prática, eu também. Foi desse jeito que você está falando, foi aprendendo na prática. Cada vez, cada live, a gente vê o que Deus faz por aquele que está assistindo, né? Sim. Os testemunhos, posicionamento que as pessoas mudam, né? Naquele momento que ela está ouvindo o teu testemunho. Ela se posiciona. Sim. E ela começa a pensar, então eu não preciso estudar tanto, não, nada contra os estudos, né? Mas eu não preciso ser igual aquele pastor ali, eu não preciso falar bonitinho igual aquela, ou daquele jeito. O Senhor nos Deus não chamou a gente para ser igual, nos chamou para ser diferente. Ele
não criou todo mundo como na fábrica, tem que ser todo mundo Sim. igualzinho. Cada um tem Não. jeito. Você muitas vezes vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu vou alcançar Sim. outras que você não vai alcançar. Então ele nos usa. Você que está ouvindo aí hoje, olha, Sim. você que está nos ouvindo hoje, é com você que o Senhor está falando. Se posiciona, comece a falar do Senhor, porque ele está voltando, ele está batendo as portas, ele está voltando. E o dia que, quando eu penso nisso, acho que todos nós fazemos a reflexão, e quem não estiver fazendo, que faça, né? Porque quando nos chamarmos para ir embora, nós não vamos levar nada que está aqui. Verdade. Ele Nem a roupa do corpo, né? Você Nem imagina, a roupa do corpo. nem a roupa vão ter que escolher para nós qual que vai pôr no nosso corpo, né? E se botar, né? E se colocarem, né? Porque eu vejo pessoas assim, ó, dia que eu morrer, você bota essa roupa aqui, ela já tá até comprada, guardada no guarda-roupa. Você bota essa, tá bom? Nem vestido com ela é. Não. Nem dá tempo. E fica tudo aí, né? Fica tudo. Fica. E a gente não, como você estava falando no comecinho, né? A gente não sabe quando vai ser esse momento, né? Às vezes você sai de casa, tá bem, mas você não sabe. A gente tem visto aí pessoas, né? Acontecendo assim, dessa forma. Tá muito difícil. Então, imagina, né, pastor, nesse dia, você tá de frente ali com o Senhor e ele começar a te perguntar e começa a vir tudo na tua cabeça, né? Ele vai te perguntar o que você fez com o tempo que eu te dei, o que você fez com os talentos que eu te dei. Aí você vai falar o quê? Isso aí. Pode... Não tive tempo. Desculpa. Não tive tempo, Você não sabia. vai dar desculpa. Vai falar assim, ninguém me falou. Eu não tive tempo. Eu estava esperando mais, ou eu não estava pronta, ou por causa do marido, ou por causa do filho, ou por causa disso, porque eu tinha que trabalhar muito, ou aquele outro. E aí? E não vai ter mais volta. Vai priorizar outra coisa. A nossa chance é agora. Exatamente. Agora é nosso tempo de falarmos para O exemplo disso é aquela passagem, né? Do homem rico e do Lázaro, o mendigo. Um tá no seio de Abraão e o outro tá lá no inferno. E aí ele tá olhando o mendigo, e ele pede, deixa que eu volte lá, o rico. Deixa que eu volte para avisar meus filhos, meus parentes, que esse lugar aqui é real, deixa eu voltar. Não tem volta, gente. Não tem mais. Não tem mais volta. Não tem mais. A chance é aqui. A oportunidade é aqui e agora. É hoje. Então é um temor, que nós possamos ter esse temor, né? Desse dia, porque esse dia vai chegar. Chega para todos. Então que nós tenhamos esse temor. Então, é isso, pastor. E quando eu olho a minha vida, da onde o Senhor me tirou, de como eu era, como eu pensava que eu era, né? Como eu acreditei no que foi falado para mim. Improvável, né? A improvável, aqui não aprende nada, esses palavrões, né? Que a gente vai escutando. Meu Deus. Aquela uma. Então é maravilhoso quando esses rótulos vai saindo, né? E a gente vai se transformando. É como uma transformação, né? Da borboleta ali, né? No casulo, né? Sim. Então, e dói, né? Toda transformação dói, né? Dói. O processo dói. O processo, né? Quando você olha lá pro... Mas quando o processo nasce um ministério. O processo, até fazer o vinho, né? Da uva processada, né? Tem processo. Com o pé mesmo, fazer o vinho, né? O café, quem não gosta de um café? Eu amo café. Também. Então, qual é o processo para ficar gostosinho para chegar na nossa xícara, né? Não é? Passa o processo. Então, quem que está disposto, né, a passar, como se diz, dói, mas não vai ficar doendo a vida inteira. Dói e acabou. Então, o Senhor vai se revelando e a gente vai vendo quanto o Senhor é bondoso e quanto Ele nos ama. E nós paramos de comparar com outras pessoas, né? Isso é maravilhoso. Isso aí. Maravilhoso. Parar de ouvir a voz da multidão, né? Porque a voz da multidão, ela vai te parar. A voz da multidão vai te distrair, vai te desfocar daquilo que o Senhor está falando a teu respeito, né? Eu também, no começo, eu olhava muitas pessoas e falava assim, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual é a obra que o Senhor me entregou? O Senhor me chamou para quê? Eu nunca me conformei ficar sentada em banco de igreja. Eu ficava lá e falava assim,
eu achava bonito, né? Via diaconisa, via missionária, via pastor, via cada um, né? Fazendo a sua função. E eu sentava lá e meu coração ardia e eu falava assim, o Senhor me chamou para quê? Para que o Senhor me chamou? Minhas amadas, eu tive que ser forjada. Eu tive que ir para um lugar onde talvez ninguém suportaria ir. Eu tive que ir. E ele me ensinou na prática. Muita coisa que hoje eu sei, me movo e ensino para as pessoas, foi ele que me ensinou. Foi ele ali, ó, tete a tete, momentos de deserto onde some todo mundo, só fica você e Deus. É nesse lugar que Deus se apresenta. Os desertos não são para nos matar. Os desertos são passagem. Nos desertos, nós vamos aprender e conhecer a nós e a Deus. Por quê? Lá na frente, ele já te viu vencedor. Quem precisa se ver é você. Deus não dá nada que nós não possamos suportar. Se ele deu ou permitiu, já te viu vencedora lá na frente. É você que precisa, ó, mudar isso aqui, ó. Quando você muda isso aqui, essa forma de pensar e de ver, as coisas fluem melhor. Você sai do lugar onde você está e vai para os lugares onde o céu já determinou para você estar. Tudo é questão de, ó, mudar o pensamento, mudar a mentalidade, né? É mudar, gente. Eu não posso estar em Cristo Jesus hoje com o pensamento de escravo, de escrava. Não flui. Serei apenas escravo. Ah, eu quero isso, quero aquilo, mas eu tenho mentalidade de escravo. Não vai ver a glória de Deus. Não vai ver o reino, não vai ver as suas manifestações, não vai acessar os sinais, não vai ter. Talvez eu esteja falando aqui, a pastora esteja falando, você deve estar assim, do que elas estão falando? Que linguagem é essa? Que fala é essa? Que eu não estou entendendo. Ou tem pessoas que estão sendo tocadas e estão assim, eu quero mais disso aí. Eu quero beber dessa fonte. É dessa fonte aí que eu quero beber, porque aonde eu estou bebendo está estranho. Eu quero beber da fonte cristalina. É daquela que desce do alto. É do trono de Deus. Porque hoje, muitas fontes por aí já estão contaminadas. E bota grau de contaminação. São poucas as fontes que têm descido fresca, água limpa. Então hoje, o Senhor está apresentando. Ele chamou o exército dele na tarde desse dia, no dia de hoje. Cadê o exército de Cristo? Tem pessoas que talvez não vai dar nada por um encontro desse. É mais uma live, é mais uma fazendo live. Não é sobre isso não, gente. É sobre obediência. Não é só mais uma live. Não. É a live do Senhor, não é minha. É do Senhor, daquilo que ele faz. A senhora mora hoje aonde? Eu estou em Atlanta, Estados Unidos, na Georgia, Estados né? Unidos. O senhor me A trouxe senhora foi para aí com quantos anos? em 2020. Eu vim para 2020. depois tive 2010, desculpa. Não, 2000, nossa, passou tanto tempo, 2000. Teve um tempo 2000. Hoje, 2024, tem 24 anos. Passei 7 anos no Brasil, quando eu fiquei viúva, e voltei novamente. O senhor me trouxe de novo, né, para cá. E aqui eu tenho Deus faz. alcançado vidas, né, e ele... Estou ouvindo a voz dele, ele fala, vai, fica, né, faz. Então, temos que ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor, né, ouvir a Ele. Eu falo, né, sempre nas lives também, é assim como um celular que é carregado, cada celular é carregado naquele específico, como é que carregador, vamos dizer. Né? Não adianta Cada você carregar. cada aparelho é um carregador diferente, né? Então nós temos um plug. Tem que ser carregado. Ele é carregado na fonte, assim somos nós. Nós temos Sim, na fonte. Nós temos que ser instruída e carregada, recarregada na fonte, que é o Pai. É nele. Quanto mais você escuta, tem pessoas ainda que estão naquela fase assim, fulano falou não sei o que de mim, fulano não sei o que, não sei o que. Quanto mais, dói, né? Quanto mais você escuta isso, a gente corre pro Pai. A gente corre pro Pai, pros pés do Pai. Que Ele é nosso socorro.
ele nos fortalece. Verdade. Daí vai criando-se a nossa identidade. Então, quando alguém está falando alguma coisa, que ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, nem Sim, resulta. verdade. Então, deixa quieto, deixa para lá e continua no teu foco, continua Isso fazendo o aí. que o Senhor mandou você fazer. Não Exatamente. pare. Quando o Senhor nos dá, né, põe algo na nossa mão para fazer, não volta para trás, continue fazendo. Vai ter dias que tem dias que a gente abre live, a gente está assim só, como se diz, só o pó, né? Cansada, com dor de cabeça. Não pensa que a gente está Não quer fazer. Ih, ficar às vezes no sofá, queria falar, nossa, podia não é? descansar um pouco hoje, fazer outra coisa. Mas quando a gente olha, né, para o amor de, para o que Jesus fez por nós, né? Sim. Então, nós voltamos, nós não pensamos, né, mesmo com dor, mesmo do jeito que vamos continuar firmes, né? Renunciamos o nosso eu, né? Para fazer a vontade dele. No final é o melhor, né? Sempre. Não é? De verdade. É, algo muito importante é que as pessoas elas se deixam influenciar muito pelo que os outros acham. A gente, como cristã, como filha de Deus, a gente tem que aprender algo, sabe o que que é? Ouvir o Senhor. Deixa que a multidão fale. Deixe que as pessoas sejam ao contrário. Fique bem, minha irmã. Fica com aquilo que Deus tem falado com você. Quando você dá importância para o que as pessoas estão achando, falando, se metendo, você não flui, você não avança, você não cresce. Tá entendendo? Porque a função da multidão é essa, te atrapalhar no projeto, te atrapalhar na missão que Deus te deu, te atrapalhar em algo que Ele deu para você desenvolver, para você crescer. Só que eles não receberam a mensagem. Eles não fazem parte da mensagem, eles não fazem parte do projeto. Quem faz é você, quem recebeu foi você. Então você tem que focar e centralizar a tua mente, os teus pensamentos no que o céu está falando. Agora, se você ficar, não, mas fulano falou que tem que fazer assim, Beltrano falou que tem que ser assim, o pastor falou de fulano de tal faz assim, ele mandou tem que fazer assim. Na guerra, Reacabe e Josafá fala o quê? Vamos consultar se é pra gente ir pra guerra ou não. Manda chamar os profetas. Tem profeta? Aí Reacabe fala assim, tem. Aí vem os profetas, 400 profetas. Sabe o que os profetas falam? Pode ir, vocês vão vencer a guerra. Pode ir, todo mundo com espírito de mentira, de engano. Mas mesmo assim, Josafá era um homem espiritual. Ele falou, não tem mais nenhum profeta? Não, tem um. Tem um profeta, mas quando chama ele, ele só fala coisa que, sabe, ele nunca fala que eu vou ganhar, não, é sempre o contrário. Manda chamar, aí chama. Aí quando ele vem, ele fala exatamente, sabe o que? Se vocês forem, vocês vão morrer. Sabe qual foi o preço do profeta que falou a verdade? Ir para cadeia, ficar preso a pão e água. Mas mal sabe eles que pão e água para profeta é alimento. É alimento fresco, é maná fresco, é pão e água, entendeu? E aí? 400 falando mentira, um falando a verdade. Quem fala a verdade, irmão, muitas das vezes vai pagar alguns preços, sim. Mas não é porque Deus não está contigo. Pelo contrário, Ele está. Permaneça. Seja constante no dia de hoje. Permaneça, minha irmã e meu irmão, que aqui está, na posição que o Senhor te chamou. Não deixe que pessoas venham jogar água fria. Não deixe que pessoas te tirem do caminho, da posição. Não desista. Não tire a mão do arado. Deus não tem prazer nos filhos que tiram a mão do arado. Arado, quando eu tiro a mão, eu mato a semente. Eu mato tudo aquilo que foi plantado. Não tire a mão do arado. Tem momentos que você precisa entender. Eu preciso parar. Preciso ser ministrado. Não estou bem de saúde. Não estou bem psicologicamente. Estou sofrendo ataques.
Parar não é vergonha por um tempo. Não é vergonha, isso mostra maturidade. Quando eu preciso ser ministrado, quando eu preciso ser tratado. Ninguém é super-homem, super-mulher. Vai ter momentos na nossa fase que nós vamos ter que dar uma paradinha um pouco. Mas não é porque está em pecado, porque não, tem momentos que você está cansado dos embates. Tem momento que você está tão cansado que você precisa um pouco respirar. Mas para quê? Para pegar fôlego, para pegar mais força, para você voltar bem. Porque não tem como soldado na guerra que levantar outro soldado doente. Não tem, gente. Doente não cura doente. Pelo contrário, vai gerar mais ferida. E o que mais a gente tem visto e vivenciado? Pessoas doentes, soberbas, orgulhosas, que não descem, não reconhecem, e estão aí querendo curar pessoas. E pelo contrário, tem ferido mais ainda, machucado mais ainda, contaminado mais ainda. Nossa, como a gente tem visto pessoas muito contaminadas, com dons, com tudo. Nossa, o negócio está muito, muito, muito feio. E as pessoas estão dizendo que vem da parte do Senhor. Não é. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vocês que estão aqui, vocês que vão ver depois, reflita. Traga essa live como reflexão para a sua vida. Compartilha na vida de alguém que precisa ouvir, alguém que precisa ser ministrado e alcançado. Tá? Isso é uma live de evangelização, ok? Uma live para ministrar mesmo as pessoas. A função dessa live aqui é essa, tá bom? Eu quero agradecer de coração a pastora Tânia, né, por esse momento, por aceitar, por estar aqui, compartilhar. Que Deus continue abençoando ricamente sua vida, ministério, casa e tudo aquilo que a senhora colocar as suas mãos, seja próspero, seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus toque na sua saúde, minha pastora, na sua saúde, que haja um tempo de restauração de ossos, do seu sangue, tá? Restauração, limpeza no seu sangue, nos seus ossos, tá? Sua pressão arterial. Deus cuidando da senhora. A senhora não está sozinha, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a cada um que esteve aqui conosco. Se a senhora quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que todos que estiverem aqui, todos que for continuar ouvindo, né? E possa pensar que não pense que você não está preparado. Aquilo que Deus já te ensinou, começa. Porque o Senhor, quando nós somos fiel no pouco, o Senhor vai aumentando, né? É verdade. É só começar. É, exato. Tudo que o Senhor... Essa foi a palavra. A senhora foi certeira na flecha. Só começar. Você só precisa começar, irmã. Tira o projeto do papel. Tira o projeto do papel. Tem gente com projeto no papel. Adiando, né? Sai do papel hoje. Postergando, adiando. Só precisa iniciar, minha irmã. Só iniciar e deixa que ele te conduz. Comigo ele falou assim, pega caderno e caneta, porque hoje nasce um projeto. E eu fui, ó. Como é que é? Como é que é para fazer? Para chamar quem? Qual é o fundamento da palavra? Qual é o objetivo? E comecei. Aí quando eu comecei, sabe o que ele falou? Guarda meu segredo. Sabe o que ele me fez menção? Moisés. Guarda Moisés no cesto. No cesto. Ó, e libera. Mas eu vou guardar o meu projeto. Aonde que ele guardou Moisés? Dentro da casa do inimigo. Tem momentos que Deus vai guardar o que é dele. Vai confundir as pessoas ao teu redor. Mas não é porque ele não está fazendo. Pelo contrário, ele está fazendo na velocidade, mas está guardado. No tempo determinado será revelado. No tempo determinado cumprirá o seu propósito. É que isso aqui tem gente precisando ouvir isso. Então, não é falar nada disso, não, mas
Deus está falando com pessoas aqui. Isso. Amém? Então, amém, né? Obrigada por tudo. Eu gostaria até de orar aqui para, né, se a senhora me permitir, todos que eu Sim, fica à vontade. que escreva na geladeira aí o que te tocou hoje, a chave que foi liberada aqui hoje, né? E continue pensando sobre isso que foi falado aqui hoje, né? Não fica titubeando. Um dia tá assim, outro dia tá daquele outro jeito. Então eu libero agora a bênção do Senhor sobre cada um que está aqui, sobre sua família. Continua focado no Senhor, não olhe para a direita nem para a esquerda. E a palavra do Senhor nos diz que nós não vivemos por circunstância, nós vivemos pela fé. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu autoridade, lá em Gênesis 1:28, está dizendo, deu autoridade sobre nós, para pisar em serpentes, escorpião. Ele deu autoridade para mudar a circunstância. Nós temos que profetizar. Nós somos boca do Senhor. Todos recebam essa palavra, né? E que seja, profetiza sobre esse problema, sobre esses boletos que você tem aí para pagar. Profetiza a provisão do Senhor. Profetiza. O provedor é ele que intervém. Não fica olhando desesperada para esses boletos. Não fica olhando para a circunstância que vem para você. Você olha para a circunstância, coloca ela de lado e lembra o que o Senhor está falando hoje. Lembra que Ele é teu provedor. Lembra que é Ele. Para Ele. Olhe para Ele, porque o inimigo vai querer o tempo todo te distrair com coisinha. Ele é sutil, o inimigo é sutil. É pôr coisas na tua cabeça. Você tem que continuar firme, olhando para o Senhor, lendo a palavra, louvando ao Senhor e profetizando que aquela situação tá. Você que tem aí filho, que você tá fora, tá às vezes drogado, tá fora da presença do Senhor, ou esposo, ou alguém da tua família. Não fique, um dia você ora a palavra do Senhor, outro dia você concorda com aquilo que está acontecendo. Não. Lá em Tiago, a boca tem poder. Nós não podemos falar coisa boa e ruim. Nossa boca tem poder. Profetiza sobre a situação, que a situação vai mudar. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada, senhora. Shalom, shalom. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.